Bom dia a todos, né? Eu sou Maria Virgínia. Primeiro, eu queria começar explicando que eu acabei fazendo uma adaptação no formato da oficina, porque era para ser uma oficina de 2 encontros, mas por causa da minha agenda, acabei tendo que mudar o formato. Até o pessoal da mostra foi super legal de conseguir mudar o horário da minha oficina. Vocês verão que a agenda do professor de artes é um quebra-cabeça, mas deu tudo certo. Eu estou muito feliz de estar apresentando para vocês essa oficina. É um tema que me interessa muito, que eu gosto muito, que é o surrealismo. E queria deixar avisada a intérprete, que é a Luísa, que se eu estiver falando muito rápido, você pode me chamar e pedir para eu ir mais devagar, porque eu tenho uma metodologia assim meio de ensino desesperado. Ah, ótimo. Então eu vou começar apresentando o PowerPoint para vocês, para a gente começar a entender um pouquinho sobre o surrealismo. Quando eu estou apresentando o PowerPoint, eu não consigo ver vocês. Então, se vocês quiserem me chamar, abrir o microfone, me chamar, ou também se a Desirê quiser falar, olha, tem perguntas no chat, vocês fiquem à vontade, que eu vou pausando e vou tirando as dúvidas, conversando com vocês. Só que daí eu preciso sair do slide e retornar aqui no Meet, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o primeiro slide, né? A capa. Essa ilustração aqui que vocês viram no flyer é minha e é uma ilustração que eu fiz de um dos meus sonhos. Mas vamos começar pelo surrealismo e depois a gente chega no mundo dos sonhos. Coloquei aqui mais para deixar vocês na expectativa. Então, vamos falar um pouquinho do contexto histórico do surrealismo, né? O surrealismo, ele surgiu ali entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, vários dos artistas que nós veremos hoje sofreram os impactos dessas guerras, né? Alguns foram perseguidos, outros precisaram se exilar nos Estados Unidos, no México. Alguns chegaram a servir durante a Primeira Guerra Mundial. Então, tudo isso, né, impacta profundamente a produção artística desse grupo. Então, algumas coisas do que estava acontecendo ali na Europa no início do século XX. Então, primeiro, o desenvolvimento tecnológico, né? Ou seja, acontece a popularização da luz, começa a ter a iluminação urbana em grande escala, né? A chegada da luz elétrica, a popularização da fotografia, que a gente sabe que tem um forte impacto na produção das artes, que começa, né, esse câmbio no mundo da pintura ali com o impressionismo, e depois isso, né, a gente sabe que isso vai desembocar em várias correntes ali, várias estéticas, que são as estéticas das vanguardas europeias, tá? E o surrealismo é uma dessas escolas, dessas estéticas que nascem ali a partir dessa mudança de paradigma das artes, tá? Também tem a popularização do rádio, né? Ali nesse começo também a popularização dos carros. Então, tudo isso começa a mudar o olhar do homem sobre a sociedade, né? E também sobre o próprio conhecimento do mundo, assim. Então, tudo isso existia um espírito, um sentimento ali na virada do século de que agora as coisas iam se desenvolver, de que o homem ia criar coisas incríveis,
né, um ambiente, uma expectativa de utopia, né? E daí o que acontece? Vem a Primeira Guerra Mundial, que é também conhecida como a Guerra das Trincheiras, e eu queria lembrar vocês que foi uma guerra extremamente chocante e traumática, né? A Guerra das Trincheiras, essas trincheiras, ficar nas trincheiras era uma coisa horrível, né? Os que não morriam na guerra morriam de fome, morriam de infecções. Assim, foi a própria Europa fica totalmente desestabilizada e chocada após o término da Primeira Guerra Mundial. E daí o que acontece? Todo esse espírito de utopia, desse sentimento da tecnologia, do grande boom que ia ser o desenvolvimento do mundo, as pessoas caem numa profunda desilusão, né? Porque eles começam a ter um olhar para o pior lado do homem, né? Eles tiveram contato com o pior lado do que o homem é capaz de fazer, né? Em nome enfim, da economia, do territorialismo, do patriotismo, etc. Então, é isso ali, nesse meio tempo, que nasce, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nesse espírito aí de desilusão com o homem, que nasce o surrealismo, tá? E também uma coisa que eu queria comentar é que nesse início de século ali começam a se popularizar os escritos de Freud e de Marx, que são dois teóricos que vão impactar as leituras dos surrealistas e, consequentemente, a visão de mundo deles, tá? Então, vamos adiante. Então, em 1924, o André Breton, ele vai publicar o Manifesto Surrealista. E daí, nesse manifesto, ele defende, assim, a total libertação do processo criativo em relação aos costumes, às tradições, às técnicas, e ele afirma que a criação artística não deve estar pautada em reflexões intelectuais ou percepções racionalizadas da realidade. Então, o que isso quer dizer, né? Que os surrealistas, eles estavam contra a razão, por vários motivos, né? Um deles se a razão, a ciência, o positivismo, né, que é essa escola de pensamento que coloca a ciência como centro de tudo, se tudo isso nos levou a esse caos, a tudo que a gente presenciou na Primeira Guerra Mundial, então vamos abandonar esse ideal e vamos tentar um outro método, né? E o outro método deles é esse baseado, né, na total libertação dessas regras que eram impostas, né, pelas academias de arte, pelos os métodos muito rigorosos de pintura, de desenho, etc. E eles estão embasados nesse pensamento anti-razão, por quê? Por causa dos estudos do Freud, tá? O Freud é o pai da psicanálise, né? E ali, por meados de 1980, 1915, ele publica O Inconsciente, que é o livro dele no qual ele defende a existência do inconsciente. Então, o que ele vai falar, basicamente, nesse livro, né? Que existem processos psíquicos inconscientes. Ou seja, né? Ele demonstra que não existe uma equivalência entre o psíquico e o consciente. Ou seja, existe uma parte da nossa mente a qual a gente não tem o total controle. Ele alega, né? O Freud alega e comprova com seus estudos que hoje, para a gente, isso é uma questão superada, já que o inconsciente existe, mas na época foi uma grande bomba, assim, no mundo da ciência, no mundo acadêmico, porque ele vai dizer que, sim, existe uma parte da nossa mente a qual nós não estamos conscientes e ela continua atuando, mesmo a gente não tendo total controle sobre ela. Ela tem atividades, ela se manifesta, né?
E daí o que acontece? Ele meio que tira esse status da consciência, porque nesse mundo do cartesianismo, né, do penso, logo existo, a consciência ela estava num pedestal, né, a razão estava num pedestal inquestionável. E daí, com essas teorias, eles colocam um outro olhar, começam a relativizar e colocar assim, veja, a mente humana tem faces obscuras, tem lados que nós não conhecemos ainda, coisas que nós não dominamos, coisas que precisamos estudar, tá? E os surrealistas têm acesso, né, às leituras do Freud e ficam totalmente encantados com essa explicação, com essa teoria de que existe um lado da nossa mente que é um lado irracional, que é um lado que nós não temos controle. É claro, né, que hoje a gente olhando na atualidade, muitas dessas coisas, né, esse furor, esse frenesi com o inconsciente, já está um pouco superado. A gente tem outras correntes de pensamento que estudam o inconsciente, que vieram depois do Freud, como Lacan, como Jung, e assim por diante. Mas para eles foi um grande acontecimento, impactou profundamente a percepção dos surrealistas sobre eles mesmos e a sociedade, né? Então, aqui eu trouxe a definição de surrealismo que tem lá no manifesto, né? Lá no manifesto está escrito assim, que o surrealismo é o automatismo psíquico puro, pelo qual se propõe exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, ou de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento na ausência de todo o controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética e moral, né? Então, eles vão falar que o surrealismo é essa expressão psíquica que ela vem através do automatismo, que a gente vai entender um pouco melhor mais para frente, detalhadamente, o que é essa coisa do automatismo. E ele fala que essa expressão, né, ela vem totalmente livre da razão. É claro que a gente sabe que hoje, quando a gente tem um processo criativo, mesmo que seja pautado no inconsciente, a gente não consegue desligar a nossa razão completamente, né? Então, e aqui a gente tem um trechinho do manifesto que ele está falando, assim, eu acho que esse trecho expressa muito o sentimento deles em relação à questão da racionalidade. Por isso que eu trouxe. Aqui tem um retrato do André Breton e um recorte do Manifesto Surrealista aqui. Então, né, a atitude realista, ela é fruto da mediocridade, do ódio e da presunção rasteira. É dela que nascem os livros que insultam a inteligência, a mania incurável de reduzir o desconhecido ao conhecido, ao classificável. Só serve para entorpecer cérebros. Hoje em dia, os métodos da lógica só servem para resolver problemas secundários. Lendo assim, parece bastante radical, né? A gente sabe que essa demonização à razão também não é assim que funciona. Mas eu acho bem legal esse trecho, porque ele ilustra muito o sentimento, assim, da época, dessa desilusão com a razão, sabe? Enfim, né, o surrealismo, ele tem as suas contradições também. Agora a gente vai começar a ver um pouquinho dos artistas que participaram, começar a ver sobre as suas produções, e daí a gente vai ver que existiam algumas questões ali contraditórias no surrealismo também, né? Geralmente as coisas feitas pelo homem têm suas contradições. Então, aqui eu trouxe alguns métodos de criação dos surrealistas. Por quê? Porque eles criaram vários métodos para burlar a razão, porque eles queriam, né, dar ênfase nessa natureza essencialmente poética do homem, e eles, para dar vazão a essa essência poética do homem, eles faziam, né, apelos à vida do inconsciente, à imaginação, ao sonho, à literatura, né?
E cada artista vai dar, digamos assim, vazão à sua imaginação de uma maneira diferente, à sua maneira. Então, a gente vai ver... Hoje a gente vai estudar 5 artistas surrealistas, para a gente ter um olhar mais... O que realmente é essa produção surrealista ali? Então, o primeiro é o trabalho dos sonhos. O trabalho dos sonhos é um termo cunhado pelo Freud, tá? Que é o quê? O Freud diz que a gente, durante o dia, nós reprimimos vários impulsos. E durante a noite, quando nós sonhamos, o nosso inconsciente trabalha para satisfazer esses nossos desejos que foram reprimidos durante o dia. E a isso ele chama de trabalho dos sonhos. E daí ele começa a descrever quais os mecanismos que o sonho usa para fazer essa compensação dos desejos. Então, tem vários mecanismos, como a figuração, a condensação, o deslocamento, né? Mecanismos que eu não vou me aprofundar aqui na questão da psicanálise, porque eu não sou especialista na minha área, mas a questão é que os surrealistas pegam esses conceitos do Freud, de explicar como que é o trabalho dos sonhos, como que os sonhos funcionam, e transpõem para um método de produção, de criação artística, tá? Então, por exemplo, alguns deles tinham diários dos sonhos, outros faziam... usavam, por exemplo, esse método da figuração, porque às vezes os sonhos, eles nos mostram metáforas, né? Então, no meu sonho aparecia que eu comia uma maçã, mas o que significa essa maçã? Então, eles pegam a figura dessa maçã e transpõem para um outro lugar dentro da pintura, para significar outra coisa, não apenas a maçã, e assim por diante, tá? O cadáver esqui, que é um método de criação no qual você tira palavras aleatórias e você vai produzir uma pintura, um desenho com base naquelas palavras. E também pode ser um método de produção coletivo. O que é isso? Eu tiro uma palavra e faço um desenho. Aí eu passo aquele meu desenho para outra pessoa, para outro artista, mas eu não dou contexto para ele. Eu não explico nada. Eu simplesmente entrego o desenho e ele vai produzir outra coisa a partir daquele meu desenho. Então, vão juntando essas partes que formam esse cadáver criativo, digamos assim. E o automatismo. O que é esse negócio do automatismo? Ele aparece na pintura, aparece na escrita, aparece no desenho. E o automatismo é você escrever sem tentar racionalizar, sem controlar aquilo, sem pensar sobre aquilo. Então, no caso do desenho, a mão deve se mover pelo papel de maneira aleatória. Você não vai fazer uma imagem, fazer um desenho de observação, partir de uma ideia de representação, por exemplo. Na escrita automática, as palavras vão surgir na mente sem nenhuma espécie de organização, de curadoria de quem escreve. Então, a pessoa vai simplesmente escrevendo continuamente no fluxo do pensamento, tá? Esses são alguns exemplos do automatismo. E aqui nós temos alguns métodos, algumas técnicas que aparecem nas obras surrealistas, tá? A técnica, eu trouxe algumas, eles usavam inúmeras, eu trouxe 4 aqui que aparecem com mais frequência. Que é a decalcomania. O que é a decalcomania? É quando você aplica a tinta numa superfície e você vem com um papel em cima e você retira aquele papel. Então, o papel ou a placa, o que você colocou em cima daquela tinta vai fazer uma textura automática ali. E depois você vai usar essa textura criada de forma automática para criar outra coisa em cima, tá? A frotagem, que né, é um termo que vem do francês, que significa uma fricção, ou seja, você vai pegar uma folha e vai tirar, através da fricção do lápis ou do giz,
você vai tirar a textura de algum objeto, de algum material, né? Na escola, a gente geralmente faz isso com folha das árvores, né? Põe a folha embaixo do sulfite, passa o giz em cima. Isso é frotagem. A fotomontagem, que é você recortar vários elementos de fotos aleatórias e colar esses elementos formando uma nova imagem. E a gratagem, que também é um termo que vem do francês, que é quando você pinta e você raspa a tinta. Então, essa raspagem vai fazer com que vão aparecendo manchas, e essas manchas vão se sobrepondo na pintura, tá? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Vou continuar, então. Então, aqui a gente vai para o primeiro surrealista que conheceremos hoje, tá? Ele é um dos artistas mais famosos do surrealismo e um dos mais contraditórios também, tá? Ele nasceu em Figueres, na Espanha, em 1904, e ele sempre foi muito incentivado pela família a trabalhar com artes, estudar desenho. Então, quando ele tinha 16 anos, ele já expôs ali no Teatro Municipal de Figueres, que hoje é o Teatro Museu Dalí, tá? Ele cursou a Academia Real de Belas Artes. Aí ele teve problemas lá também. O que se sabe é que ele tem algumas coisas que dizem que ele foi acusado de fazer protestos com outros alunos, ou outras versões que ele brigou com o professor. Eu sei que o fato é que ele ficou expulso por um ano da escola de artes, e depois ele voltou, tá? E ele começou ali a ter seu contato com o surrealismo. E quando ele conheceu o surrealismo, ele disse que para ele foi como um segundo nascimento, e que o Breton era o pai dele, o novo pai, e que o surrealismo era como uma placenta nutritiva. Só que, em 1934, ele declarou apoio ao Hitler, e também sabe-se que ele andava aí de mãozinha muito dada com o Franco, que é o ditador da Espanha, né? E daí, os surrealistas, que eram autodeclarados comunistas, o Breton ficou enlouquecido, né? Como que ele foi declarar que ele apoiava o Hitler? E daí, eles rompem, o Breton não quer ver mais o Dalí nem pintado de ouro na frente dele, e a partir disso, o Dalí meio que começa a sua carreira fora, assim, dos surrealistas, porque os surrealistas simplesmente expulsaram ele do grupo, né? E em 1926, ele conhece a esposa dele, que é a Gala, que era a esposa do Paul Éluard, que era também do grupo dos surrealistas, um poeta. E eles se casaram e viveram juntos até o fim da vida. Inclusive, uma das declarações dele sobre a Gala é que todo o sucesso que ele teve na vida se deve a ela, porque ela fazia toda a gestão financeira do casal, coisas assim. E ele fez muitas declarações polêmicas ao longo da vida dele, né? Uma figura muito contraditória. Daí também ele acabou rompendo com a família dele, porque uma vez ele falou que cuspia no retrato da mãe, e ele tinha uma irmã, a irmã ficou muito chateada com isso, obviamente, né? Então, ele era uma figura, assim, polêmica. Tá? Agora a gente vai ver algumas obras dele. Essa daqui é a mais icônica, né? Que é a persistência da memória. A história por trás dessa obra diz que os surrealistas foram sair uma noite no cinema, e a Gala saiu com eles, e o Dalí estava com dor de cabeça e resolveu ficar em casa, e ele estava inquieto, e ele foi para o ateliê, e ele observou um queijo. Eu não consigo lembrar o nome do queijo, mas é um queijo francês. Eu vou olhar aqui nas minhas anotações. Um queijo Camembert derretendo. Ele viu o queijo derretendo e disse que era uma noite muito quente, ele estava muito incômodo. E ele fez esses relógios como que para representar o tempo derretendo, inspirado no queijo. Tá?
Depois, quando a Gala voltou, ela disse que amou o quadro, que era uma das melhores pinturas dele. Enfim. A gente também aqui tem algumas outras produções do Salvador Dalí. Ele era fascinado pelo Freud. Esse aqui é um dos retratos que ele fez do Freud, que ele chegou a conhecer pessoalmente. O Dalí é o que tem digamos assim, ele é que tem a produção mais voltada mesmo para o olhar do Freud sobre o inconsciente. Então, o Dalí, ele tem muita aproximação com a questão da sexualidade, dessa tensão sexual que era debatida ali nos estudos do Freud. Ele também fez filmes e fez fotos, né? Ele trabalhou muito tempo com o fotógrafo Philip Haussmann, né? Participou de algumas das suas fotografias, ajudou na sua elaboração. E também fez filmes como O Cão Andaluz, que é um filme bem famoso dele aí, com o Buñuel, tá? O Buñuel, ele conheceu na Escola de Artes, lá, Real de Madrid, quando eles eram acadêmicos. E daí eles se desentenderam e acabaram acabando com a parceria ali, porque parece que o Buñuel não queria pôr o nome dele nos créditos, e eles brigaram e romperam a parceria. Agora vamos para o Max Ernst. O Max Ernst, ele tem uma história bem interessante do ponto de vista assim, de envolvimento ali mesmo com as questões da guerra e de como que isso impactou a produção dele. Então, ele nasceu na Alemanha e ele aprendeu a pintar na juventude porque ele copiava os quadros do Van Gogh. Na Primeira Guerra Mundial, ele serviu no exército alemão por 4 anos, né? E daí depois ele sai e foge, né? E fica em Paris, onde entra para o grupo dos surrealistas em 22. Então, nos seus quadros, ele tenta expressar sua preocupação com a questão da ascensão do nazismo e do stalinismo na Europa. E ele acaba tendo que se exilar nos Estados Unidos a partir do ano de 1941, porque a Gestapo perseguiu ele, porque ele era desertor, né? E a Gestapo é a polícia nazista. E depois de muito tempo, em 53, que ele volta para Paris. E aqui tem uma frase que ele diz: nós jovens voltávamos da guerra perdidos, e a nossa aversão por ela precisava encontrar um escape. Quase naturalmente, a aversão tomou a forma de um ataque às bases da civilização que criou essa guerra. Ataque através da linguagem, da sintaxe, da lógica, da literatura, da pintura e muito mais. Eu acho que essa frase expressa bastante o sentimento, né, dos surrealistas, principalmente do Max Ernst, em relação à guerra. E aqui a gente tem uma colagem que é um pouco de perna de cavalo doente. Então, essas colagens, elas eram feitas com folhetins ou retiradas coisas de livros educacionais. Algumas coisas, por exemplo, tiravam de livros de biologia, como a gente pode ver ali, parece que tem algumas coisas que lembram aqui umas veias, né, como se fosse um músculo. Aqui também tem um negócio que lembra uma coisa mais de um livro de física, né? Uma bobina, alguma coisa assim. Então, ele ia recortando. Aqui a gente pode ver, parece que o recorte de um cerebelo. Então, ele ia recortando essas imagens e colando e construindo uma nova imagem a partir dessas coisas que antes não estavam relacionadas. Aqui a gente tem uma colagem que ele fez para a revista dos surrealistas, que é a Minotauro, que ele apresenta o grupo dos surrealistas, meio que uma propaganda, assim. Então tem fotos de todos eles. E o nome é Lupe Lupe e apresenta os membros do grupo surrealista. Que Lupe Lupe é um dos pseudônimos dele, sabe? Que ele mais gostava. Vai assinar aí alguns quadros. Aqui do lado a gente tem uma frotagem que ele fez, que o nome é Guarde o Segredo dela, que é um desenho naquele método de você retirar as texturas, né, de uma superfície. E aqui a gente tem 2 pinturas do Max Ernst. Uma é Napoleão no deserto. Aqui embaixo a gente pode ver aquela técnica que eu falei para vocês, da decalcomania. Essas texturas aqui embaixo, elas foram feitas
usando essa maneira de depositar a tinta na tela e colocar um papel por cima para tirar, né? E aqui a gente tem uma pintura dele bem recente, bem de quando ele era mais jovem, assim, logo depois de ter saído da guerra, que é a Virgem está golpeando as nádegas do menino Jesus, e tem 3 testemunhas, o André Breton, o Paul Eluard e ele mesmo, né, o pintor, o Max Ernst. Eu acho essa pintura bem icônica, porque ela é muito irônica, né? Aqui nós temos o René Magritte, tá? Uma frase dele é: não há escolha, não há vida, não há arte sem a vida. O Magritte, ele é dos surrealistas, ele é o que tem menos aproximação direta assim com essa questão, essa preocupação do inconsciente e dessa exploração e dessa leitura que os outros surrealistas tinham dessa aproximação com o Freud. Mas ele tem uma forte discussão em relação à questão dessas normas acadêmicas, e o trabalho dele, ele procura sempre provocar uma questão no olhar do espectador, que é o que há de trás do que a gente vê. E ele traz algumas discussões assim sobre a linguagem da pintura, né? Será que essa pintura ela realmente mostra isso? É um questionamento assim sobre esse culto que a gente tem ao olhar, digamos assim. Então, ele estudou na Academia de Belas Artes de Bruxelas, trabalhou numa fábrica de papel e com publicidade por muito tempo, né? E ele tem um estilo bem naturalista de pintar, que é para provocar mesmo essa ambiguidade. Depois, quando eu mostrar as pinturas para vocês, a gente vai conversar mais sobre isso. E em 1929 ele se aproximou do Dalí, se distanciou do Breton, né, o que também fez com que ele assim tivesse uma produção meio em paralelo e não tão ligado ao grupo dos surrealistas. A maçã é um elemento que se repete muito nos quadros dele. E quando a Galeria Centauro fechou o contrato com ele, ele voltou para Bruxelas e ficou lá o resto da vida produzindo em Bruxelas. Tá? Então, aqui a gente tem o espelho falso e valores pessoais. Essa aqui é uma tela com forte influência da pintura do De Chirico, que é um pintor da pintura metafísica. Para o René Magritte, a grande virada, o grande câmbio para ele, da pintura dele, foi quando ele conhece as pinturas do De Chirico. Então, veja que tem umas... ele brinca muito com essa questão da escala dentro da pintura dele. Então, ao mesmo tempo que tem um quarto com móveis de um tamanho adequado, tem objetos que são totalmente de um tamanho alterado, né? Como esse pincel de barbear, esse pente, esse cálice. Ao mesmo tempo, esse espelho, esse jogo com o espelho é uma coisa que se repete muito na produção dele e que questiona o nosso olhar o tempo inteiro, que o espelho reflete o próprio quarto, como se o quarto tivesse dentro do espelho, né? Como se o próprio espelho fosse outra pintura, né? Uma pintura dentro da pintura. E esse jogo, ele meio que se repete aqui com o falso espelho, porque ele coloca o nosso olho no lugar do espelho, né? Então, ao mesmo tempo que a gente olha, a gente é olhado, é visto por esse quadro, né, que nos olha. Aqui a gente tem a pintura também dele bem famosa, que é Os Amantes, e Isso Não É um Cachimbo, né? Que essa dos amantes é uma coisa muito interessante porque ela subverte um pouco a questão do olhar e da paixão, né? Porque as pessoas que se beijam não se veem. Então, é um beijo, mas que é um beijo separado por esse tecido, e ao mesmo tempo nós que olhamos não sabemos quem se beija, né? Pode ser qualquer pessoa embaixo desses lençóis ali. E essa atraição das imagens é um questionamento, né, com a questão da linguagem e da pintura. Então, ele coloca ali: será que esse cachimbo é a imagem do cachimbo ou é realmente o cachimbo? Então, sempre questionando essa questão da linguagem, das imagens, né?
Aqui a queda, que chovem esses homens do céu, e o império das luzes. Essa tela aqui tem aquela coisa da ambiguidade que eu falei para vocês, da pintura naturalista. Porque se você bate o olho rapidamente na tela Império das Luzes, você vai falar, é uma paisagem normal. Mas se você olhar com um pouco mais de atenção, tem uma coisa incômoda, que é a casa e as árvores parecem uma paisagem noturna, mas o céu é diurno. Então, tem essa incompatibilidade entre a luz do céu e a luz da paisagem. Ele pinta outras telas nesse sentido e causa mesmo esse conflito por causa dessa pintura bem naturalista, né? Ele realmente tenta replicar, assim. Agora, nós vamos um pouquinho sair desse eixo da Europa e nós vamos ver duas mulheres que pertencem ao surrealismo, que é a Remedios Varo e a Leonora Carrington. Apesar de ambas terem nascido na Europa, as duas fugiram da guerra e acabaram se exilando no México. Existem algumas discussões a respeito delas serem realmente representantes do surrealismo ou não. Mas eu não vou entrar nessa discussão aqui, eu coloco sim elas como representantes do surrealismo. E eu acredito que essa discussão se dá porque os estudos delas têm mais como base, o que eu observo, as pinturas, elas têm mais base nos estudos psicanalíticos do Jung, que era um discípulo do Freud, né? O Jung, o Carl Jung, ele começa a estudar com o Freud e daí eles começam a divergir nas teorias deles sobre os sonhos, até que o Jung rompe com o Freud e funda sua própria corrente de pensamento dentro da psicologia, que é a psicologia analítica, tá? Então, pelo que eu observo, Remedios Varo e Leonora Carrington têm mais aproximação com essa corrente dentro da psicologia do que com o Freud. E, consequentemente, isso afasta um pouquinho elas esteticamente, né, e geograficamente, desse grande centro europeu que é o surrealismo. Também uma questão que vai distanciá-las do grupo dos surrealistas é que eles eram bastante machistas. Então, o que acontece? Eles colocavam as mulheres nesse lugar de musa inspiradora, pertence ao grupo, mas ela não é uma artista, né? Eles não conseguem colocar essas mulheres num patamar de igualdade com eles, devido, né, ao paradigma da época, enfim. E daí elas acabam se distanciando do grupo pela questão da guerra, mas também porque eles não permitem essa abertura para que elas realmente se manifestem como artistas, tá? Então, a Remedios Varo, ela nasceu na Espanha em 1908 e ela cursou a Faculdade de Belas Artes de Madrid, onde ela era chamada de professora de desenho, porque ela era uma muito boa desenhista, vocês vão observar nas obras dela. O pai dela era engenheiro hidráulico, então ele ensinou o desenho a ela, eles estudavam desenhos juntos, o que fez com que ela tivesse um grande conhecimento técnico mesmo, uma noção de perspectiva muito boa. E ela tem, né, essa mistura de paisagens medievais na obra dela, mas também métodos do surrealismo. Ela fazia o desenho do tamanho da pintura. Daí ela transpunha o desenho e depois pintava o quadro. Então, os quadros dela você vê assim, que são muito estudados, a composição. Ela tem inspiração, né, na fantasia, em seres mágicos, símbolos, na tradição hermética cabalística, no catolicismo da infância. Também teve influência dos estudos de Freud, mas principalmente do Jung. E o seu pai, né, como eu falei, ele era engenheiro. Depois que ela se divorciou em Paris, ela passou por dificuldades financeiras, chegou a ir presa, e depois ela foge da Segunda Guerra Mundial, se exilando no México, tá? As figuras dela desafiam o estereótipo de feminilidade. Algumas parecem andrógenas,
e vocês verão que as figuras são um pouquinho distorcidas. Essa questão da tradição de estudar o hermetismo, o esoterismo, vocês verão que é uma coisa que o Jung contempla nos estudos dele, mas o Freud não. Então, eu acredito que essa aproximação também se dá pela questão de interesses, né? Aqui ela trabalhou com publicidade, então aqui tem umas pinturas que ela fez para Bayer, né, que é a empresa dos remédios lá, uma grande companhia farmacêutica, e ela fez essas pinturas para expressar a dor reumática. Aqui a gente tem... Aí vocês verão que essas pinturas que nós veremos agora é bem do final da vida dela. Por quê? Porque como ela tinha que trabalhar para se manter, e, né, ela era sozinha no México e tal, depois, quando ela chega ali por volta dos 40 anos, ela se casa e o marido dela fala, não, você é muito boa pintora, eu vou te sustentar para você pintar. Então, a grande produção de quadros que tem é bem ali a partir de 1960, 1958, que tem uma grande produção dela. Aqui a gente tem a mulher libélula, que também é um exemplo de decalcomania, que é aquela tinta que você aplica e faz a textura, né? E aqui do lado a gente tem uma pintura que é a mulher saindo do psicanalista. Então, essa mulher tem uma máscara aqui que cai, né? E aqui, os estudos dizem que é a cabeça do pai dela, que ela está segurando pela barba e ela vai jogar no poço, né? Que dentro da psicanálise, da psicologia, tem essa questão do complexo paterno, do complexo materno, e como que isso atua dentro da nossa mente, né? Então, esse quadro ilustrando ali ela se livrando do complexo paterno. Aqui nós temos essa pintura de 1958, que é a criação das aves, que uma das interpretações possíveis é de que é uma referência ao próprio processo de criação artística. Como vocês veem aqui, tem essa questão da perspectiva, essas janelas de recorte um pouquinho ali do medieval, e tem essa mulher coruja, né, que a coruja é o símbolo da sabedoria, do conhecimento. E aqui tem esse recipiente, que parece ali esses recipientes de química, né? Que sai as 3 tintas, azul, amarelo e magenta, que ela usa para pintar as aves. Então, ela usa esse instrumento, pega a luz, aqui tem um pequeno instrumento musical, que parece um violão, que fornece o som, e essa mulher cria esses pássaros que já saem voando do papel. E essa aqui, O Trovador, de 1959, é uma pintura que faz alusão a um possível mito grego, que é o mito do duelo do sátiro com o Apolo. Então, o deus Apolo, ele é o deus da sabedoria, da música e tal, e o sátiro, que é representado geralmente por essa flauta dupla, que se chama Aulos, em grego, o sátiro desafiou Apolo, que tocava a lira, né, que é aquela harpa pequenininha que pode ser representada aqui nos cabelos dessa mulher barco. Então, eles têm esse desafio, obviamente, que o sátiro perde, né, e daí o Apolo pode puni-lo, e daí ele pune o sátiro pendurando ele numa árvore e despindo. Então, tem essa questão aqui, uma alusão ao mito, tem a floresta, né? Uns pássaros bem grandes, outros pássaros menores. Ela tem muitas figuras que mesclam pessoas e animais, né? Híbridos entre pessoas e animais. E aqui nós temos a Leonora Carrington. Elas foram amigas, inclusive, né? Se conheceram no México e foram amigas por bastante tempo, até o falecimento. A Remédios Varo, ela falece bem jovem, aos 56 anos, de infarto. Bem quando a carreira dela começava, assim, a deslanchar. É uma morte triste, assim. A Leonora Carrington, ela morreu em 2012, então tem bastante vídeo dela, filmagens, coisas dela falando. Ela nasceu na Inglaterra, e ela vinha de uma família muito abastada, que era super exigente com a formação dela como uma mulher da alta sociedade, assim.
mas ela era bem rebelada já desde jovem. Inclusive, ela foi expulsa de um colégio de freiras. E ela se rebelou contra seus pais e foi para Paris. Lá, ela casou com o Max Ernst, que é aquele ali que a gente viu antes. Alguns dizem que a produção dela é influenciada por ele, mas eu acho que depois, assim, que ela vai para o México, a produção dela se distancia muito da produção do Max Ernst. E ele foi levado para um campo de concentração, ela vai para a Inglaterra para tentar libertar ele, só que a família dela interna ela num sanatório. E ela tem um livro, assim, bem tenso que fala das coisas que ela viveu lá no sanatório. Imagine, o sanatório no início do século XX, as pessoas faziam coisas horríveis, né? Então, ela sai desse sanatório e a família vai internar ela num outro sanatório na África. Só que nesse meio tempo, ela foge, se casa com um amigo, porque nessa época as mulheres não podiam viajar sozinhas, né? Era um homem que tinha que liberar o passaporte delas. Então, ou era o pai, ou era o irmão, ou era o marido. Então, ela casou com um amigo para ele poder autorizar para ela poder fugir da Europa. E daí ela foge da Europa, vai para os Estados Unidos, nunca mais reencontra a família e passa a viver no México, onde ela fica amiga do Remédios Varo. Elas tinham interesses em comum, elas estudavam esoterismo, alquimia, cabala, esses conhecimentos todos. O cavalo é uma figura que se repete muito nas obras dela, como um símbolo de alusão à liberdade. E a gente vai ver algumas pinturas dela agora. Então, ela fez várias ilustrações das cartas do tarô, né? Que é um conhecimento esotérico. Aqui é a ilustração da carta da estrela, né? Mas que é a carta número 17. Mas ela tem ilustrações de outras cartas do tarô também. Tá? Aqui é um retrato que ela fez do Max Ernst, que ele tá com essa roupa aqui, que termina numa cauda que parece de peixe, né? Aqui tem um cavalo congelado, outro cavalo preso dentro dessa luminária. Então, é um retrato que algumas pessoas interpretam como se ela fizesse para se despedir, assim, porque eles nunca mais voltaram a se encontrar, né? Depois, no México, ela casa e com outro homem, tem 2 filhos e tal. Ela teve uma vida, assim, bem simples, uma vida bem humilde. Esse aqui é um autorretrato, que algumas das interpretações é que tem essa janela, essa cortina dourada, que poderia ser uma alusão a uma jaula dourada na qual ela vivia, que ela sempre comentava que a família dela, apesar de ser abastada, eles eram muito controladores, então ela tinha um constante sentimento de estar se sentindo mal, se sentindo presa. Aqui a gente tem um cavalo correndo livre, né, que seria um símbolo da liberdade. Aqui uma hiena, que pode interpretar esse lado mais selvagem, mais risonho dela, e ela está vestida com roupa de montaria, o que pode ser uma referência de que talvez ela quisesse estar lá fora com aquele cavalo, né? Observem que esse retrato aqui bem no início da produção dela, ali, 1937, 38. E aqui são já um quadro mais 1953 e depois um bem no final da produção da vida dela em 91 já. Então aqui tem os animais que são híbridos entre insetos e mamíferos. As obras dela também têm bastante influência de pintores como o Bosch, por exemplo. Tanto ela como a Remédios Varo tem alguns elementos que aparecem, como esse tipo de desenho da cabeça, são coisas que aparecem no Bosch. E aqui um labirinto, né? E agora nós vamos entrar na parte da questão do inconsciente e dos sonhos. Então, a gente vai conversar um pouco sobre o que são os sonhos e como ilustrar e como aprisionar os sonhos, tá? Então, os sonhos, né, são manifestações do inconsciente e cada linha de pensamento vai ter a sua
definição do que é sonho. Eu trouxe algumas aqui para a gente ver. A primeira é do Siddhartha Ribeiro. Ele é um neurocientista brasileiro que estuda os sonhos. Ele tem um livro bem famoso que é O Oráculo dos Sonhos. E para ele, o sonho é uma tentativa de simular o amanhã com base no ontem. E a recombinação disso abre espaço para novas ideias e criatividade. Então, ele diz sim que o sonho é uma maneira do cérebro de tentar prever o amanhã. Só que não prever da maneira como a gente vê na internet. Aí, sonhou com cobra é porque um parente seu vai morrer. Não é isso. Ele diz assim, que quando os sonhos surgiram, o sonho era uma maneira de você treinar coisas e visualizar, por exemplo, os homens eram caçadores-coletores, então eu sonhava que eu caçava um bisão. E isso era uma maneira de eu engajar o grupo para a gente caçar realmente aquele bisão. Então, era uma maneira, digamos assim, do cérebro de colocar a gente, ativar esse instinto de sobrevivência. Quando surgiu o oráculo quando os sonhos tentavam prever o futuro, poucas coisas aconteciam no futuro do homem pré-histórico, né? Ele caçava, coletava. Então, as possibilidades eram menores. Então, hoje nós temos sonhos que parecem muito confusos porque a gente tem uma sociedade muito complexa e a gente recebe muita informação durante o dia. Então, os nossos sonhos, eles não têm mais, digamos assim, a precisão que costumavam ter, né? Mas tem muitos relatos na Bíblia, por exemplo, né? Tem o José, que interpretava os sonhos. Também no Egito, eles faziam rituais para dormir e receber sonhos dos deuses. A humanidade aí está envolta nesse estudo e nesse fomento dos sonhos faz tempo. E aqui eu trouxe a interpretação do Freud, do que é um sonho, e do Jung, do que é um sonho, tá? O Freud, como eu falei para vocês antes, ele diz que o sonho é uma maneira do inconsciente de satisfazer esses nossos desejos reprimidos, né? Então, quando o nosso inconsciente satisfaz esse nosso desejo no sonho, é uma maneira da gente poder controlar o nosso ego, né? E não fazer tudo que a gente tem vontade na sociedade. Então, ele diz que o sonho é uma maneira, digamos assim, do inconsciente nos controlar. Para o Jung, inclusive esse foi um dos pontos que eles começaram a discordar e se separaram, para o Jung, o sonho, ele tem uma mensagem do inconsciente. Ou seja, o inconsciente, ele está tentando revelar alguma coisa para a pessoa. Algum hábito, alguma coisa que ela precisa olhar com mais atenção, né? Alguma coisa que está passando despercebido da pessoa, está passando despercebido do consciente dessa pessoa. E o inconsciente está tentando mandar essa mensagem para ela, né? Um exemplo disso são os sintomas que existem do estudo das doenças psicossomáticas, né? Por exemplo, pessoas que quando estão nervosas, o estômago queima. Isso é uma maneira, né? É o corpo, o inconsciente dando uma mensagem para a pessoa, né? Avisando, olha, você está nervosa, né? Está acontecendo alguma coisa. Observe isso, tá? Aqui no lado eu coloquei cuidado com as interpretações generalistas do sonho, tá? Por quê? O Jung tem uma frase que ele fala, que eu adoro, que ele fala para os estudantes dele. Estudem tudo que vocês conseguirem sobre sonhos, sobre símbolos, e quando vocês forem ouvir o paciente, esqueçam tudo que vocês leram. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o símbolo, o sonho, ele tem um significado para aquela pessoa, né? Quando aparece uma onda gigante no meu sonho, não é exatamente a mesma coisa que uma onda gigante no sonho, por exemplo, do Lucas, ou no sonho da Luana, ou no sonho do Rodrigo. Uma onda gigante para você pode ter a ver com um sentimento que você teve naquele dia, que não é exatamente o mesmo sentimento que eu tive. Então, a onda, o símbolo é o mesmo,
mas para mim diz uma coisa e para você diz outra, né? É por isso que essas interpretações do inconsciente, dos sonhos, elas têm que ser acompanhadas por um profissional da área, né? Um psicólogo, pessoas que têm realmente conhecimento para fazer essa interpretação, essa leitura, né? E aqui tem algumas teorias de por que a gente sonha, né? Algumas coisas que já são conhecidas pela ciência. Então, a primeira é estabilização emocional. Os sonhos pegam as emoções e dão formas a elas. Formas por meio de metáforas. Por exemplo, esse exemplo que eu dei agora da onda gigante, né? Então, o sonho, ele está repetindo, mas ele não está repetindo um negócio que a gente viveu. Ele está dando um formato para aquela emoção que a gente teve, né? Por exemplo, satisfação de desejos, que é aquela questão do Freud que eu comentei com vocês. Outra função do sonho, memorizar e aprender, que é um negócio que está muito em voga agora, né? Que tem o aprenda inglês ouvindo não sei o que durante o sonho. Por quê? Porque os sonhos, eles são, né, alguns sonhos, eles são um efeito da transferência de informações do nosso cérebro. Então, durante a noite, quando dormimos, o nosso cérebro começa a fazer uma seleção das informações. Ah, isso aqui não precisa guardar, isso aqui precisa guardar, isso aqui precisa ir para tal lugar, isso aqui precisa ir para aquele outro lugar. Começa a transferir essas informações enquanto a gente dorme, e essas informações vão gerando imagens também. E outra maneira de evoluir, que é a questão que eu falei para vocês lá do Siddhartha Ribeiro, que no sonho a gente pode treinar uma coisa perigosa num ambiente controlado. E quanto mais a gente treinar, mais a gente vai aprender. Então, se a gente sonhar e prever o que vai acontecer, pode se prevenir de acidentes. Então, é uma maneira também de treinar coisas quando a gente sonha, tá? Então, essas são algumas das funções dos sonhos. Aí aqui tem o trabalho do sonho, que eu falei para vocês, né, da questão do Freud, que eu não vou explicar de novo, senão vai ficar muito longo. E aqui, como aprisionar um sonho. Então, algumas dicas de como que você pode guardar melhor seus sonhos, tá? A primeira, né, tenha uma boa higiene do sonho, então, do sono. Então, se você dormir bem, o seu cérebro vai descansar melhor, e, consequentemente, você vai conseguir lembrar dos sonhos. Então, evitar a exposição a telas logo antes de dormir, comer alimentos mais leves, né? Evitar o uso de álcool antes de dormir, porque a digestão, o álcool, substâncias em geral, elas atrapalham a química do cérebro, né? Então, são algumas dicas para a gente dormir melhor, digamos assim, né? Aquela questão de você abaixar um pouco as luzes da casa quando for chegar perto do horário de dormir, para o seu corpo já começar a produzir melatonina, né? Que é o hormônio do sono, e assim por diante. E outras duas dicas tenha um diário dos sonhos, que é um caderno onde você vai anotar seus sonhos, fazer desenhos, anotar coisas sobre seus sonhos, tipo, eu acho que esse sonho que eu tive quer dizer isso, por exemplo. E tem um método de anotar sonhos. Por quê? Porque existem inúmeros métodos de você anotar seus sonhos, né? Você pode anotar fazendo uma tabela, você pode anotar de maneira como uma narrativa, pode fazer um desenho. Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas maneiras que eu uso de guardar os sonhos. E aqui algumas dicas para você ilustrar os seus sonhos, né? Então, cuidado com o auto-julgamento. Então, na hora que você for desenhar o seu sonho, não fique pensando, por que eu estou fazendo isso? Ou será que esse desenho tá bom? Tá ruim? Não se preocupe com a qualidade técnica do desenho. Porque um desenho comunicativo nem sempre é um desenho perfeito, um desenho que imita a realidade, né? Essa não é a função. Um desenho, ele vai expressar alguma coisa visualmente.
Então, às vezes, quando eu tô com muita pressa, eu faço só um desenho, uns riscos lá para eu lembrar daquela imagem. E daí, depois, se eu quiser, eu vou lá olhar com mais calma, desenhar maior, fazer fazer uma outra ilustração com mais calma, né? Seja sintético, ou seja, você não precisa de muitos detalhes para você ilustrar um sonho. É melhor você ilustrar de maneira sintética para você lembrar do que você querer fazer alguma coisa muito elaborada e daí você não alcançar a terminar e daí você não conseguir memorizar o sonho por causa disso, sabe? E uma das outras dicas que eu coloquei é cuidado para não esperar muito, porque se a gente espera muito para anotar ou desenhar o sonho, a gente esquece. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Ah, eu anoto depois, eu desenho depois, nunca mais lembro do sonho. E cuidado com a racionalização, né? Não no sentido de demonizar aqui a razão, mas às vezes, quando você está desenhando, você começa, porque mas esse negócio aqui, essa parte do sonho não faz sentido, eu não vou desenhar isso, porque isso não faz sentido. Cuidado com esses pensamentos, porque quando você vai ilustrar um sonho, geralmente as coisas elas não vão fazer sentido do ponto de vista da lógica mesmo. Mas ilustre mesmo assim, tá? Porque depois, quando você for olhar, você vai conseguir lembrar daquela narrativa. Se você quiser fazer por sentido naquele desenho, você vai alterar a narrativa do sonho. Entendem? Então, por isso que eu coloquei aqui, cuidado com a racionalização. Porque às vezes a gente quer botar o sonho dentro de uma lógica. E quando a gente coloca o sonho dentro de uma lógica, a gente acaba tirando ele da estrutura original dele. E aqui eu trouxe alguns exemplos de umas ilustrações que eu fiz dos meus sonhos, tá? Vocês vão ver que tem ilustrações que estão melhor acabadas, tem ilustrações que estão bem assim rudimentares, tem ilustrações que não estão finalizadas, mas eu trouxe aqui alguns exemplos. A primeira ilustração da casa pegando fogo, essa aqui é a casa dos meus pais. Eu sonhei uma vez que estava num apocalipse, eu estava na casa dos meus pais, e daí caiu um meteoro lá e pegou fogo num pedaço da casa. Aqui vocês podem ver um desenho bem simplesinho, um sketch ali com aquarela rapidinho. Esse aqui de baixo, eu sonhei também que eu acampava na floresta, e daí vinha um ser me dar conselhos. E esse daqui é um sonho que eu fiz que eu sonhava que uma onda gigante me levava. Então, no sonho, a onda gigante não me levava exatamente desse jeito que eu representei aqui. Mas na hora que eu fui desenhar, veio desse jeito. Então, geralmente, eu deixo meio que o desenho vir da maneira que eu consegui. Eu não fico muito presa à questão de eu vou ilustrar idêntico ao que eu vi. Porque quando você está desenhando, você está elaborando também o que você viu ali no sonho, sabe? Aqui mais algumas ilustrações que eu fiz de alguns sonhos. Esse aqui eu fiz uma ilustração que eu sonhei que uma aranha me picava 3 vezes. Por isso que eu coloquei aqui essa figura que lembra um triângulo, porque ela me picava uma vez em cada mão e uma vez no pé. E daí eu lembrei desse sonho. Esse sonho também a minha avó me dava sal um sal, tipo, para eu me curar da picada. E daí eu coloquei o sal aqui como se fosse um sopro. Então, não necessariamente você precisa ilustrar as coisas do jeito que ela vem no sonho. Às vezes você pode pôr ela de uma outra maneira, sabe? Aqui também umas ilustrações que eu fiz bem rapidinha, assim, com aquarela. E aqui são 2 ilustrações que eu realmente finalizei, fiquei horas trabalhando lá. Então, essa daqui, quando eu sonhei que eu trabalhava com uma moça, eu era babá e a moça era cozinheira, e essa moça cozinheira queria ter um filho, e daí ela descobriu que ela precisava fazer um ritual que era cortar a própria mão, tá? E no sonho ela corta a própria mão, e daí eu acordei mega assustada com a menina que tinha decepado a mão. Depois eu descobri que isso é um conto, é o conto da donzela sem mãos, um conto bem interessante, se vocês quiserem olhar depois.
E aqui também é uma outra cena desse mesmo conto, que é o conto da donzela sem mãos, que é quando ela vira andarilha, que o cabelo dela se enche de gravetos e coisas, e ela anda vagando. Então, às vezes, quando vocês começarem, se vocês tomarem como hábito ilustrar os sonhos, vocês vão reparar que alguns elementos, por exemplo, se repetem nos sonhos de vocês, como alguns elementos se repetem nos meus, né? Faz bastante tempo já que eu faço isso. Então, aí você começa a observar a linguagem dos teus sonhos, né? Porque a linguagem dos meus sonhos não é a mesma dos seus. Então, quando você começar a ter mais contato, observar mais, você vai começar a observar os padrões, as estruturas, né? Como que essas coisas aparecem para você. E agora, por fim, nós chegamos na parte prática. Então, o meu plano era o quê? O meu plano era, tipo, deixar isso aqui de tarefa de casa para vocês fazerem, e daí depois a gente voltar no segundo dia e comentar, tá? Como não vai ser possível, eu queria deixar combinado com vocês de vocês fazerem, né, descreverem o sonho de vocês, e fazerem a ilustração, e depois, quem quiser, obviamente, não é obrigatório, né? Vocês mandarem no e-mail para a gente compartilhar com o pessoal da mostra como que vocês desenharam e ilustraram os sonhos de vocês, tá? Aí eu vou explicar um pouquinho esse formulário aqui, tá? Então, você pode dar um título para o seu sonho, né? Colocar algumas lembranças da noite anterior, por exemplo, eu comi tal coisa, eu dormi em tal horário, eu assisti tal série. Qual que era o seu papel no sonho? Você era protagonista? Você era secundário? Você estava ausente, né? Você estava assistindo esse sonho de fora? Outros personagens, quem mais apareceu no seu sonho, né? Que nem aquele meu sonho ali que tinha a minha avó e a minha mãe e a minha irmã. Então, você escreve ali. Quais emoções que esse sonho te transmitiu? Emoções, você ficou assustado? Você ficou tranquilo? Era uma emoção agradável? Era desagradável? Eu acordei tensa? Ou eu acordei assustado? Ou alegre? Né? Localizações, onde que você estava nesse sonho? Estava na tua casa, na tua cidade? Estava num castelo que você não sabe onde é? Quais objetos aparecem? Que nem no meu sonho tinha a aranha, tinha o sal. Então, que objetos que aparecem nesse sonho? Ou sons, né? Às vezes, algumas pessoas... Isso depende muito de como a pessoa aprende. Tem gente que é mais sonoro, então grava mais sons. Os sons aparecem mais, tem gente que é mais visual, tem mais sonhos de imagens e não sonhos tanto com sons. Eu sou uma pessoa que não tenho muitos sonhos com sons, em geral. Qual época, né, que é o seu sonho? Você estava no presente? Você estava no passado? Você estava no futuro? Você não sabe em que tempo que você estava? Qual o tipo do seu sonho? Sonho lúcido é o sonho que você sabe que você está sonhando. Sonho recorrente, o sonho que você sempre tem. Sabe aquele sonho? Eu sempre sonho que eu tô caindo. Eu sempre sonho que o meu dente cai. Eu sempre sonho que eu estou sem calça. Isso é sonho recorrente, sabe? Inédito, um sonho que você nunca teve. Primeira vez que você viu esse sonho. Sonho de falso despertar. Você sonha, acorda, mas você acorda dentro do sonho. E daí você não acordou de verdade. É tipo o sonho dentro do sonho, sabe? Sequencial. Você sonha uma parte, aí você acorda, passa teu dia, daí na outra noite você sonha outra parte. Tá? Esse que é o sonho sequencial. E sonho impreciso é aquele sonho que é tudo meio camuflado, meio nublado, tu não entende direito o que está acontecendo. Esse que é o sonho impreciso. E o gênero do sonho é pesadelo, fantástico, simbólico, cotidiano, compensatório.
Pesadelo, todo mundo já sabe. Fantástico é aquele sonho que acontecem coisas que geralmente não são possíveis na realidade, como eu sonhei que eu tinha um dragão, eu sonhei que eu estava voando, eu sonhei, sei lá, que eu era azul, coisas desse tipo, tá? Sonho simbólico é aquele sonho que você... Esse é um sonho mais subjetivo, assim, você meio que tem que sentir. Às vezes você acha que aquele sonho significa alguma coisa, sabe? Por exemplo, eu sonhei que o meu avô que morreu conversava comigo. Eu interpretei uma vez que o meu avô, né, que tá tudo bem, que eu superei o luto da morte do meu avô. Essa foi a minha interpretação do símbolo desse sonho, né? Então tem que ver o que cada sonho vai dizer para você. Cotidiano é aquele sonho que você sonha, assim, que é o seu cérebro organizando informações. Tipo, no meu caso, eu sonhei que eu estava dando aula. Sim, né? Porque eu dou aula todo dia. Então, eu sonhei, é um sonho cotidiano, entendeu? E sonho compensatório é o sonho do Freud lá, que ele fala que, por exemplo, eu fui dormir, eu estava com muita vontade de comer melancia, e daí eu sonho que eu estava comendo melancia, por exemplo. No meu caso, eu admiro muito uma artista que eu sigo no Instagram. Aí uma vez eu sonhei que eu era ela. É um sonho compensatório, entenderam? Aí, depois de preencher esse relatório, eu acho que eu vou mandar para vocês ali eu vou mandar para vocês no chat. Depois de responder depois de vocês fazerem de escrever o seu sonho, você vai fazer um desenho sobre o seu sonho. Então, o meu conselho é: pense na imagem mais representativa, naquela imagem que condensa melhor o que é o teu sonho, né? Que nem no meu caso, aconteceram várias coisas no sonho da aranha que me pica. Mas eu coloquei a aranha e os lugares que ela me picou, porque para mim isso foi o mais representativo do sonho. Então, observe quando o fato de você fazer esse relatório dos sonhos vai te ajudar a entender qual imagem daquele sonho é mais representativa para você ilustrar. Entendem isso? E daí, pessoal, eu acho que a gente pode fazer assim, a gente pode... vocês fazem o relatório, eu mando para vocês, vocês fazem. O relatório eu acho que vocês não precisam mandar. Vocês podem mandar só o desenho dos sonhos para gente ver como que ficou e tal, né? O meu plano era meio que a gente fazer agora, só que não vai dar tempo, né? Porque falta muito. Então, eu acho que eu vou deixar esse tempo para vocês, vou deixar ali no... Caí aqui, voltei. Então, só que, gente, tinha pergunta no chat? Alguma coisa assim? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Primeiramente, prazer, né? Sou Valéria. Esse sonho, ele pode ser um sonho assim que a gente teve há muito, muito tempo atrás, mas que ainda assim a gente lembra dele hoje, assim, como se tivesse sonhado ontem? Sim, pode ser qualquer sonho que você lembre. Não precisa ser um sonho recente. O Lucas também quer fazer uma pergunta. Não sei se é pergunta ou comentário, vamos ver. Ele está falando: oi, eu sou o Lucas. Ele está falando
Ele tá falando do desenho que você mostrou de uma cabeça numa caixa, é isso? Ah, Que foi tá. a hora que a Luana estava interpretando, que é um significado de um filme, desculpa, de um pesadelo, né? Meio que um pesadelo, é isso? Ah, Será que é isso que ele está falando? Acho que era a Luana que estava interpretando. E o outro também, sobre o Hitler, será que foi mostrado? Ele está falando do Hitler, da guerra, das pessoas. De uma imagem que você mostrou sobre o Hitler, da guerra. Agora eu não sei do que ele está falando. é, Da eu tenho. Alemanha, da guerra da Alemanha, Aham. do Foi a Hitler, de quem explicação da venceu. professora, né? Acho que foi da explicação dela, né? Aham. É porque, é assim, essa parte do Hitler, essa. Posso- Pode falar, Maria. a parte do Hitler, que é o Salvador Dalí, né? Que era um artista do grupo dos surrealistas. Ele diz que ele apoiava o Hitler, né? E daí isso fez com que eles rompessem, porque os surrealistas, eles se auto-intitulavam comunistas. E os comunistas, na guerra, estavam contra o Hitler, né? Inclusive, foi o exército da Rússia que estava contra o exército da Alemanha. E daí o Dali, ele acaba sendo retirado do grupo dos surrealistas porque ele declara o apoio dele a esse grupo aí, né, que fez essas coisas horríveis. Maria Virgínia, obrigada. Gostei muito da sua apresentação. Fiquei bastante instigada mesmo a realizar o desenho. Aí eu fiquei só na dúvida, a gente encaminha esses desenhos em qual e-mail? Eu vou colocar aqui o meu e-mail para vocês encaminharem. mariavirginiagiordani@gmail.com. E aí a questão do que eu vou a questão do sonho daí que a Luana estava interpretando, se o Lucas quiser, eu posso falar também. Oi, Maria Virgínia. Prazer, aqui é a professora Daiane. A gente conversou bastante aí na organização, né, da amostra. Eu estava aqui, entrei um pouquinho rapidinho para dar um oi, boas-vindas a todos, né? Sei que a professora Desirê já está aí. Vou fazer uma sugestão em relação aos trabalhos, às produções resultadas da oficina. Como é a primeira oficina, a gente, né, da amostra, a gente ainda está organizando aí, mas acho que um jeito que dá para fazer é talvez montar um grupo do WhatsApp que vocês possam socializar, né? Porque no e-mail acaba não tendo essa interação, assim, de comentários sobre as propostas, ou tirar dúvida. Então, gerar esse grupo de interesse, talvez, se você tiver essa disponibilidade de fazer isso, talvez você possa mandar o link aqui de um grupo específico, ou se você quiser, eu posso mandar e depois eu posso sair até do grupo, né? O link para as pessoas entrarem em um grupo e aí vocês socializam dentro do grupo, podem tirar dúvidas, compartilhar ideias também, não sei, é uma sugestão, fica a teu critério. E
E depois a gente tem também a possibilidade de expor, né, no Instagram do The Art, as imagens que as pessoas queiram, né, como resultado da mostra. Eu acho uma boa. Só que se você conseguir fazer o grupo para a gente entrar, eu acho melhor, porque eu nunca montei grupo, eu não. Eu me dei 2 minutos, eu já mando aqui no chat. Beleza, daí enquanto isso a gente pode ir conversando e tirando mais dúvidas se vocês quiserem. Sobre a questão eu acabei não colocando, né, eu acabei não colocando a primeira ilustração lá, aqui estão as referências. Eu vou colocar a primeira ilustração lá do sonho, que eu acho que é aquela que a Luana estava interpretando e o Lucas, que é a da capa da oficina, né? Que é essa aqui. Esse aqui eu fiz de um sonho que eu tive, que eu estava num labirinto, né? Aqui dentro desse rosto é um labirinto. E eu sonhei que eu estava nesse labirinto no escuro. Eu não sei, eu não coloquei como um pesadelo, mas é uma sensação tensa, né? É uma sensação estranha. Você tá no labirinto no escuro. Era esse que vocês queriam, né? Saber da interpretação. Era esse, eu só queria que você explicasse melhor, porque antes você falou quando teve essa relação do Dalí com o Hitler, né, com o nazismo, como que foi essa... que eles tiveram que ir para outros países, né, serem exilados, como que foi essa volta? É só... É bem simples, só queria que você comentasse isso novamente. Tá. Então, o Dalí, né, que é o Salvador Dalí, que é o que manifesta apoio ao Hitler, ele não saiu da Europa, porque ele era amigo do Franco, que era o governador da Espanha, o ditador da Espanha naquele período, né? Então, como o Dalí ele estava do lado, digamos assim, dos políticos que estavam oprimindo as pessoas, ele não precisou sair da Europa, né? Agora, os outros artistas que estavam contra esses regimes ditatoriais, eles saíram da Europa, né? Alguns voltaram depois, por exemplo, como o Max Ernst, que retorna, mas isso muito depois do fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acaba em 1945 e eles retornam, esses artistas, para a Europa em 1952, 1950, por exemplo. Alguns nunca retornaram. Por exemplo, a Remédios Varo e a Leonora Carrington, elas nunca retornaram para a Europa. Elas morreram no México. Viveram lá a maior parte de sua vida e morreram lá. Tanto que elas são conhecidas como artistas do surrealismo mexicano. Tá? Tirou a sua dúvida, Lucas? Sim, agora entendi. Beleza. Obrigada. Eliezer, você tem uma dúvida? Você quer falar? Olá, eu estava escrevendo aqui porque meu áudio estava meio ruim, mas a minha dúvida é a seguinte: você comentou sobre o Dalí, né, que acho que a maior questão, né, que englobou, tipo, uma curiosidade foi o fato dele ter apoiado o Hitler, né, e do fato dele ter apoiado o Franco, né, tanto que ele tenta o reconhecimento dele várias vezes, né. E a minha questão era sobre o grupo dos surrealistas lá, digamos assim, os fundadores, né, do movimento ali, se eles eram filiados ao Partido Comunista ou se tem alguma ligação
por exemplo, do Max Ernst lá com o Partido Comunista, porque depois você comentou que ele criticou tanto Hitler quanto Stalin, e se isso tinha a ver com o Pacto de Não Agressão. Olha, eu não vou saber te dizer se eles eram filiados ao Partido Comunista ou não. O que eu vou saber dizer para você o grupo dos surrealistas era autodeclarado comunista. O Breton publica numa revista deles falando que, em determinada altura da guerra, eles têm que manifestar o apoio deles ao comunismo. Só que eu acho que o que tem que ficar claro para a gente é que os surrealistas, eles acreditavam no comunismo, no comunismo descrito pelo Marx, né? Que é essa utopia das pessoas realmente iguais, essa utopia realmente de que vai chegar algum momento e o Estado não vai precisar existir. Então, eles não eram diretamente envolvidos com política, eles só se manifestaram, mas eles tinham essa manifestação não em relação direta ao Partido Comunista, mas sim ao ideal comunista. Assim, é que, tipo, nesse período da guerra, normalmente quem era marxista, ele era afiliado ao Partido Comunista, como tem a questão da nova esquerda inglesa lá, né, que os historiadores britânicos lá, que deu o Thompson, tem o Hobsbawm também, que daí tem a questão de alguns deles romperem com o Partido Comunista pela questão do pacto de não agressão que Stalin faz com Hitler, né, porque falava que o socialismo, que era da União Soviética, não poderia cooperar, né, ou fingir que nada estava acontecendo ali na Alemanha, né, ou que a Alemanha estava fazendo com os outros países, né, por isso que a minha questão era se eles eram filiados ao partido, porque normalmente, nesse período, todo mundo que se auto-intitulava não necessariamente comunista, mas marxista, era filiado ao partido, né, e daí tem a questão do Stalin ter feito o pacto de não agressão com Hitler, e alguns deles terem rompido com o Partido Comunista. Eu queria saber se isso também aconteceu no movimento surrealista, porque eu sei que na história, né, no questão da historiografia dos historiadores britânicos, isso acontece. Inclusive acontece também na escola de Frankfurt também, questão do Benjamin. Eu não sei te dizer, eu não sei te dizer mesmo, mas até de tudo que eu li hoje, pelo menos, eu não li nenhum que nenhum desses artistas chegaram a ser filiados, tá? Só que eu não posso te dar certeza dessa informação, eu teria que pesquisar melhor. Mas eu vou pesquisar a respeito disso e daí eu respondo lá no grupo do Whats, tá? Tá, ok, muito obrigado e parabéns pela tua apresentação. Obrigada. Pessoal, então, vou entrar ali no grupo do Whats, aí a gente pode... Eu mando para vocês, quem quiser, eu mando o arquivo do relatório dos sonhos ali que eu mostrei no final. Eu mando para vocês um arquivo, pode ser um PDF ou um Word. O que vocês preferem? Desse aqui da descrição dos sonhos. Beleza, Word. E daí, quem quiser, né, daí avisa pra gente compartilhar os resultados e não esqueçam de preencher ali o Google, o formulário do Google, tá? Para vocês ganharem o certificado da oficina. Obrigada. Sim, eu vou tentar mandar os slides também. Só que eu vou mandar os slides como PDF, tá? Porque como eu fiz no Canva, o Canva ele baixa as coisas como PDF. Pessoal, então é isso. Vocês, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta.
Então tá bom, obrigada aí pelos parabéns, pela participação. Fiquei muito feliz de poder fazer essa oficina com vocês. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o formulário ou, né, sobre o negócio do questionário dos sonhos ou da ilustração, vocês podem perguntar lá no WhatsApp. Obrigada, Maria Virgínia. Nós agradecemos sua participação. Eu particularmente gostei muito e agradeço também você compartilhar seu material e espero que possamos contribuir com as nossas criações. Lembre, então, de todo mundo entrar no grupo do WhatsApp para dinamizar essa prática. E também, muitos ainda não preencheram o formulário do Google, que vai validar a presença. Então, eu deixo a lembrança de preencher isso. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pela participação e pelo pessoal da mostra também. Daiane, você quer falar da programação da noite, só para a gente atualizar? Sim, posso falar. Então, pessoal, nós hoje temos uma programação do dia todo, assim, né? À tarde nós temos as rodas de conversa, vocês estão convidados a participar. Temos uma roda de conversa sobre estágio às 2 horas da tarde e outra roda de conversa sobre a residência pedagógica às 16. E à noite, às 19 horas, a abertura oficial da mostra com a inauguração da galeria virtual, com os trabalhos selecionados, né, das obras enviadas à comissão artística, e a palestra com a professora Raquel Prada, Pastor Prada, da Universidade Autônoma de Madrid. Então, estão todos convidados. Teremos intérprete de Libras também. Então, se quiserem convidar também outras pessoas para estarem conosco, compartilhem o link do YouTube, que está lá na programação da mostra. E quero agradecer, Maria Virgínia, aí, parabenizar pelo teu trabalho, e agora já está o link ali do chat, né, do grupo do WhatsApp. Vocês podem dar continuidade, né? Eu acho que esse sistema online nos inibe de certas interações, mas nos permite outros tipos de interação, né? Numa oficina normal da mostra no presencial, a gente teria talvez mais tempo de estar em sala, produzir juntos, compartilhar a produção, o processo de criação, mas pela internet também isso é possível, né? Desde que a gente se disponha a fazer essa interação. Eu acho que o chat do WhatsApp é um bom recurso que dá para usar, e não só para socializar as produções deste momento, né, mas outras que possam vir a acontecer também, mas é preciso que vocês entrem no chat e tenham essa disponibilidade, né, nos adaptando a essas novas formas de interação que nos são possíveis hoje. Então, te agradeço, Maria Virgínia, espero poder contribuir também aí no que você precisar ainda de alguma coisa, e as pessoas que estão aí também. Obrigada, Deise, também, por estar aqui e organizar aí. Não esqueçam, gente, de assinar a lista, e durante a oficina, né? Depois nós vamos, meio-dia e pouco aí, nós vamos fechar o formulário. Então, é preciso preencher durante o momento da atividade que você está fazendo. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês e principalmente de mudar o horário. Fiquei muito feliz de poder participar da mostra e participar com a oficina. Obrigada mesmo. Eu gostaria de aproveitar o momento que a Dai falou de adaptar, né, a questão do virtual. Queria fazer um registro de fotografia de todo mundo. Quem quiser sentir a vontade de ligar a câmera, só para dar um print aqui e registrar a nossa participação. Fiquem à vontade, quem estiver aí. Aguarde um pouquinho. Ai, que bonitinhos. Eu preciso preencher o negócio da presença?
Não, você não. Fiz o print, então, gente. Legal. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais, obrigada. Seguimos aí na nossa programação. Nos vemos nos próximos bastidores e encontros. Até mais.